Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos começar nossa aula de geografia e vamos dar continuidade aí no capítulo 10, que vem falando sobre a escola, né? Sobre as atividades que a gente faz dentro da escola, sobre, né, a diversidade que a gente encontra, né? Porque a gente já aprendeu que cada um tem um costume e cada um tem uma maneira de viver. E aí a gente tem que respeitar, né, o próximo, respeitar o amigo. Então a gente, né, convive com pessoas diferentes que agem e que pensam diferente da gente. E, portanto, devemos o quê? Respeitar as atitudes, né, o pensamento do amigo, do próximo. Então nós vamos aí abrir nosso livro na página 92, onde vem falando sobre as atividades escolares, né? Atividades que a gente faz dentro da escola. Então, no trecho do poema A Escola, que a gente leu, né, na última aula, você viu, aí foram citadas várias atividades que a gente faz dentro da escola. Você, na número 1, vai marcar um X nas atividades que realiza na escola. Então, você vai ler e vai marcando um X nas que cabem no que você realiza. Adquirir conhecimento, você vai para a escola, você aprende, você tem conhecimento, brinca com os colegas, pratica esporte, faz amizade, convive com diversas pessoas, respeita regras, aprende a encontrar soluções para problemas. Então, você vai marcar um X aí nas atividades que você faz na escola. Letra A. Desenhe em uma folha de papel avulsa a atividade escolar que você mais gosta de realizar. Então, como a gente tem feito alguns trabalhos assim, né, pedindo para fazer nas folhas avulsa, a gente está fazendo no próprio caderno, para não ficar perdido. Então, você vai pegar o seu caderno de geografia, fazer o cabeçalho com a data, tudo certinho, e vai colocar atividade número 1 da página 92. Que aí, né, você vai saber, quando você abrir o seu caderno, você vai saber qual é aquela atividade. Aí, depois que você desenhar a atividade que você mais gosta de fazer dentro da escola, você vai escrever por qual motivo você prefere essa atividade. Exemplo, você escolheu educação física, é a atividade que você mais gosta de fazer. Aí você vai desenhar, você fazendo o que você faz na educação física, um esporte, né, brincando de bola, corre, e depois você vai escrever o porquê que você escolheu essa atividade. Lembrando no caderno, não vamos fazer na folhinha avulsa. Número 2. Todos os dias você vai de diversas atividades na escola. Ou seja, você tem uma rotina. Então, na escola a gente tem uma rotina diariamente. Todo dia a gente tem a rotina, a gente faz sempre a mesma coisa, que acaba virando uma rotina. Então, a gente chega, a gente forma, a gente vai para a sala, né, vê a agenda, vê trabalho de casa, faz atividade, vai pro lanche, volta pro lanche. Tem dia que tem aula de inglês, tem dia que tem educação física. Então, são atividades aí diariamente. Você, né, vai fazer aí o quadro de atividade. De um lado tem o dia da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E do lado você vai fazer vai escrever qual atividade que você faz durante esses dias, né? Então você pode pegar aí a sua agenda, que tem aí o calendário semanal, né, das atividades, e vai escrever aí na segunda-feira. Segunda-feira a gente tem aula de matemática, a gente tem aula de artes, né? Então você vai escrever aí. Tem hora do recreio, tem hora de pintura, então você vai escrever ao lado as atividades realizadas, que você realiza naquele dia referente, na segunda-feira, na terça-feira, aí ao lado, tá? Página 93. Na escola convivem pessoas muito diferentes, como modos próprios de pensar e agir. Para haver harmonia entre essas pessoas e para que as atividades da rotina escolar ocorram de modo organizado, é necessário que todos colaborem, participando e cumprindo com o combinado e as regras. Além de respeitar as regras, é fundamental entender a importância do respeito, da gentileza com as pessoas e do cuidado com o espaço do uso coletivo, né? O uso coletivo é o uso onde todos que fazem parte ali daquele ambiente usam. Então, né, não é só apenas uma pessoa que vai usar, é o coletivo, são todos. Aí, número 3.
você vai observar a imagem e vai responder as questões. Aí a imagem é uma sala de aula onde a professora está pedindo, né, separou em grupo a turma e está solicitando que cada um, com o seu grupo, vai elaborar um quadrinho sobre a escola. Vai fazer uma historinha em quadrinho, né, o gibi, que chama gibi, sobre a escola. Então ela separou aí os grupos e tá pedindo para fazer essa atividade. Então você vai responder de acordo com a imagem aí que você está observando. Letrinha A. Que atividade os alunos dessa classe estão fazendo? O que eles vão fazer? Ela separou em grupo e pediu, né, para eles fazerem alguma atividade. Qual foi a atividade? Aí você vai escrever. Letrinha B. Vocês fazem esse tipo de atividade na escola onde estudam? Gostam desse tipo de atividade? Por quê? A gente costuma fazer atividade em grupo, é separado em grupo, e aí você vai responder. Na ilustração, há um aluno entrando na sala de aula durante a atividade. Na escola em que você estuda, isso pode acontecer? Quais são as regras sobre o horário de entrar na sala de aula? Então, toda escola, né, tem aí a sua regra. Na nossa não é diferente, tem sim um limite. Você pode chegar atrasado? Pode chegar atrasado, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, tá vindo de carro, trânsito, acordou atrasado. Porém, tem um limite. Você pode entrar até 15 minutos atrasado. Se passou disso, o que acontece? Você não pode entrar no meio da atividade, né? Porque o que acontece? Atrapalha a atividade que está acontecendo com os outros alunos que chegaram no horário. Então você vai esperar aquele tempo acabar, aquela atividade acabar. Acabou aquele tempo, você vai entrar no próximo tempo para fazer ou dar continuidade à atividade ou fazer uma nova atividade. Aí você vai escrever na letrinha C, tá bom? Vamos para a página 94, aonde vem falando aí sobre diferentes tipos, né, de escola. A gente viu que a escola, né, a educação, ela é direito de todos, né? Todos devem ter direito a essa educação, independente do lugar aonde mora. E por isso as escolas, elas devem atender a esse público aonde ela está ali concentrada. Então, por isso que a escola, ela é diferente uma da outra. E nós vamos ver isso agora. Não importa onde moram, todas as crianças e adolescentes em idade escolar têm direito de frequentar uma escola. Por isso é importante existir escolas nos mais diferentes lugares, em cidades grandes e pequenas, em bairros ricos e pobres, em aldeias indígenas, em comunidades quilombolas, em assentamentos rurais e etc. Em cada lugar, as escolas são construídas de uma forma e com determinados tamanhos, e elas podem ser construídas com materiais variados, como tijolo, areia, cimento, argila, madeira, pedra, palha e entre outros. Então, você vai ver alguns exemplos aí no seu livro. Na letrinha A, está mostrando a imagem, né, da escola aí da aldeia do grupo indígena, em Manaus. Então, você pode observar que ela é uma escola bem diferente da nossa escola, né? Porque ela está aí no meio de uma aldeia indígena. Por isso, ela é tão diferenciada. Porém, como eu falei com vocês, todos têm direito de ir para a escola. Então, essa escola está ali para poder atender a necessidade dessas pessoas. Letrinha B é uma escola em comunidade de Ribeirinha, próxima ao Rio, em Manaus. Então, aí são as pessoas, né, que moram próximos aos rios, que não tem como ir até a cidade para poder estudar. Então, essa escola, ela é concentrada bem aí próximo ao rio, né, que é para poder atender essas pessoas que moram aí. Na letra C é uma escola rural, ela já é no Acre, né? Essa escola aí já é mais no campo, para as pessoas que moram bem afastadas da cidade, que vivem no campo. E na letrinha D é escola no bairro de Curitiba, Paraná. Essa escola já é na cidade, né, como a nossa, para atender as pessoas que moram próximo. Número 1. Alguma das escolas retratadas nas fotos é parecida com a escola onde você estuda? Em caso afirmativo, né? Se for, qual delas? Aí você vai colocar qual delas. Se é A, se é B, se é D, ou se é C ou se é D, tá? E na 95, tem falando sobre os conteúdos, né? Que a gente estuda. A língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência,
Arte e educação física são comuns em diferentes escolas. Além desses conteúdos, as escolas podem oferecer aos alunos a oportunidade de aprender sobre as influências culturais e sobre a história de sua comunidade. A foto abaixo, por exemplo, retrata um grupo de estudantes elaborando peças de artesanato em uma escola quilombola. A atividade permite explorar o conhecimento e traços culturais da origem africana. Então, a atividade é em escola comunidade quilombola no Grilo, em Riachão, no Picamate, Paraíba. Aí, observando, você vai responder. Na escola onde você estuda, são ensinados o conhecimento da comunidade em que você vive? Em caso afirmativo, quais, né? Então, o que foi ensinado para você sobre a comunidade em que a gente vive? A gente fez um trabalho bem legal, né? Sobre a nossa comunidade, que foi lá no aniversário do Rio de Janeiro, aonde a gente falou sobre o mangue de Guaratiba, né? Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre o mangue, que é aí na comunidade, né, próxima de vocês. Número 3. Observe novamente os exemplos da escola retratados nas fotos da página 94. Quais diferenças você identifica entre elas? Qual a diferença das escolas? Letrinha B. Que outros tipos de escola você conhece? Como essas escolas são? Faça um desenho em uma folha de novo. Não vamos fazer na folha avulsa, vamos fazer no caderno e vamos colocar atividade número 3, página 95. Tá? Representando uma dessas escolas. Se preferir, faça um desenho de uma escola que você imaginar. E você vai fazer um desenho de uma escola bem bonita e caprichada, tá bom? Então, vamos lá. Escola amiga da natureza. Não importa o tipo da escola, todas elas devem ensinar valores e conteúdos essenciais à formação de seres humanos capazes de construir um mundo melhor. Um dos aprendizados mais importantes que podemos receber na escola é a educação ambiental, que ensina meios para cuidar bem dos lugares onde vivemos. A educação ambiental ensina alternativa para atender às necessidades humanas no presente, reduzindo os problemas que afetam a natureza e que podem prejudicar as condições de vida da população atual e do futuro. Acompanhe a leitura do texto abaixo com o professor. Ele apresenta exemplos do Colégio Estadual Olinda Trufa de Carvalho, em Cascavel, Paraná. Nessa escola, os alunos colocam em prática aprendizado da educação ambiental. Então, né, aí os estudantes e professores desenvolveram um sistema de capacitação de água da chuva por meio de uma cisterna e uma cisterna de calha para irrigação da horta, né? Então, essa cisterna, ela molha a horta da escola e também para a limpeza das calçadas e ginásios de esporte. Iniciativas como essas são fundamentais para promover a conscientização dos alunos, além de servir de incentivo e exemplo à comunidade escolar. Ações simples como não desperdiçar água, cultivar áreas verdes, preferir produtos recicláveis podem fazer a diferença. A mudança de atitudes em relação ao planeta começa em cada um de nós, relembrou a diretora Sandra Moura. Então, né, aí de acordo com o que a gente leu, que os alunos eles fizeram uma cisterna, né, para poder economizar água, você vai colocar. Número 1, o texto da página anterior aponta quais ações para cuidar da natureza, né? Então, o que o texto fala que eles fizeram para poder ajudar a natureza. Número 2, na escola onde você estuda, são praticadas algumas dessas ações, em caso afirmativo, dê exemplo. Número 3, em sua opinião, qual a importância de aproveitar a água da chuva para irrigar hortas ou limpar calçadas, por exemplo? 4, analise essa sequência de imagens com o auxílio do professor. Então, aí, né, são as florestas onde foi derrubada as árvores, foram levadas e em seguida foram feitos o quê? Caderno, né, as folhas e os lápis. Então, você sabe que elas foram feitas o quê? Do tronco da árvore, né, da árvore. O que você entendeu dela? O que a gente consegue aí entender dessa imagem, né? Que elas são derrubadas, né? E essa extração aí da madeira, ela fabrica, né, os lápis e os cadernos.
Letrinha B. Como é possível usar os materiais escolares de uma maneira que evite o corte excessivo de árvore? Então, a gente já sabe que existe aí alguns lápis, né, algumas folhas que elas são, né, biodegradáveis, que a gente não precisa ficar derrubando as folhinhas. Então, você vai pesquisar sobre isso e você vai escrever a sua respostinha aí. Nossa atividade vai ser só até aqui, na página 97, tá bom? E qualquer dúvida sobre as atividades no livro, você vai deixar o seu comentário e eu vou estar aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.